Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. 18 horas em ponto, boa noite a todos. Declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Dada a verificação do quórum, informo a presença de 14 vereadores nesta sessão do grande e pequeno expediente do dia 31 de outubro de 2022. Ausente o vereador Maurício Belaver, pelo seguinte motivo: o prefeito de Bento Gonçalves, Diego Segabinazzi Siqueira, tem a honra de convidar Vossa Senhoria a participar da assinatura do contrato de pavimentação da estrada da linha 47, a realizar-se às 19 horas do dia 31 de outubro de 2022, portanto hoje, no Salão da Comunidade de São Marcos. Então, nosso vereador está presente neste evento, tão importante evento, por isso ele não está presente. Em aprovação às atas número 4.234, de 3/10/2022 e 4.235, de 4/10/2022, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Solicito ao vereador Sandro Trevisan, primeiro secretário, para que proceda a leitura do expediente da secretaria. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente. Expediente de 31 de outubro de 2022. Ofício número 200/2022. Secretaria Municipal de Gestão e Governo. Assunto: resposta ao pedido de informação número 110/2022. Ofício número 200/2022, Secretaria Municipal de Gestão e Governo. Assunto: laudo de avaliação mercadológica. Ofício número 202/2022, Secretaria Municipal de Gestão e Governo. Assunto: projeto de lei. Pedido de informação número 115/2022, de autoria dos vereadores Juliano Balgart, Roque Cervelini, Paulo Vitório Teles e Gilberto do Amarante. Solicitam informação a respeito de tributos e da metodologia de cálculo aplicado no projeto de lei do Executivo número 41/2022. Pedido de informações número 116/2022, de autoria dos vereadores Juliano Balgart, Roque Cervelini, Paulo Vitório Teles e Gilberto do Amarante. Solicitam informações a respeito do projeto da Avenida Pedro Grendene. Pedido de providências número 189/2022, de autoria do vereador Sandro Trevisan. Assunto: recolhimento de lixo na rua Mussum, próximo ao Jardim Toscana, na rua Alexandre Bartelli, em frente à Escola Estadual de Ensino Fundamental Vivian Majone, na rua Rui Rosado de Aguiar, nos fundos da Escola Vivian Majone e na beira dos trilhos, no bairro São José. Indicação número 68/2022, autor Tadeu Salib dos Santos. Assunto: a Semana Municipal de Conscientização e Educação da Língua e de Sinais no município. Indicação número 69/2022, autor Juliano Balgart. Assunto: institui o Programa Municipal de Incentivo à Formação em Nível Superior, denominada Bora Estudar, no município de Farroupilha, RS, e da outras providências. Indicação número 70/2022, autor Juliano Balgart. Assunto: institui a campanha de estímulo ao protagonismo juvenil, denominada Jovem Protagonista, no município de Farroupilha, e da outras providências. Nada mais para essa noite, senhor presidente. Obrigado. Vamos então passar ao espaço destinado ao grande expediente. Convido o PDT para que faça uso da tribuna. Abre mão. Convido o MDB. Vereador Joel, por favor, pode fazer uso da tribuna. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite à imprensa, Leandro Adamati e demais pessoas aqui presentes hoje. Bom, vou falar um pouquinho hoje porque está chegando ao final aí meus 30 dias deste mandato. Vou ter essa sessão e mais uma, e a próxima, então, vamos ter um feriadão onde não teremos nossa sessão. Então, hoje eu vou aproveitar este espaço para falar um pouquinho aí sobre 3 projetos
que eu vou estar colocando 3 proposições nesta semana aí na casa, né? Gostaria de falar um pouquinho deles aqui hoje e deixar os nobres colegas aqui a par desses projetos. Vamos lá, então. O primeiro trata-se sobre o socorro aos animais. Na minha função, durante o executivo, eu tive que lidar diversas vezes com o sentimento de impunidade em acidentes envolvendo animais. Várias pessoas atropelam os animais e não prestam os devidos socorro, né? Não param para prestar o socorro. Então eu vou estar propondo aqui um atendimento para que um projeto para que as pessoas que atropelem os animais prestem um devido socorro a esses animaizinhos, aos cachorros, gatos, enfim, os animais que estão na rua, né? A gente tem aqui, em setembro do ano passado, 11 de setembro, tem um exemplo que de noite um cachorro foi atropelado próximo ao Hospital São Carlos, entre as ruas Tiradentes e Independência, e o condutor fugiu, sem prestar socorro. E um terceiro veículo que vinha atrás parou e prestou atendimento a esse cachorrinho, né? Então, esse cachorro ficou internado em um hospital veterinário, em um hospital clínico lá em Caxias, veterinário clínico em Caxias, e esse terceiro precisou desembolsar aí quase R$5.000. Então é um valor aí injusto para a pessoa que teve que gastar isso. Ele até divulgou nas redes sociais e teve que ter todos esses gastos. Então eu vou estar protocolando aqui esse projeto e para que as pessoas que as pessoas devem prestar o atendimento aí aos animais e comunicar. Se a pessoa daqui a pouco não tem condições de levar esse animal até um veterinário, também ele pode ter, a gente tem aqui no município o Departamento de Defesa Animal, temos as ONGs, né, que pode comunicar às autoridades e aguardar, que eu acho que é o mínimo que as pessoas podem fazer, né, aguardar até o local aí a chegada do socorro, se a pessoa não tem condições de levar ele até um veterinário, mas com certeza ele tem que comunicar sobre o ocorrido. Então fica aqui sobre este projeto aí que vou estar protocolando para que as pessoas prestem atendimento aí, um socorro aos animais atropelados aqui no município. Também vou apresentar uma proposição ligada à segurança pública, referente a roubo de materiais de casas, prédios e administração pública, como cobre, alumínio, fios. A gente teve aqui no início do ano, diretamente ligado ao Poder Executivo, aqui um prejuízo muito grande com o furto de bocas de lobo, placas, fios, então, e nada aconteceu, né? Então eu vou estar protocolando também um projeto de lei onde as pessoas, os ferros velhos, eles vão ter que comprovar a procedência dos itens que revendem. Então eles vão ter que fazer um cadastro quando compram esses materiais, eles vão ter que fazer um cadastro das pessoas físicas, indicando de onde é que veio esse tipo de material, né? Assim espero coibir um pouco esse ato, esse furto, porque se tem quem rouba, sempre tem quem compra, né? Então a gente tenta aí coibir da melhor maneira com um projeto que as pessoas façam esse cadastro e aí dá aí uma ferramenta maior para nosso delegado aqui, nossas investigações possam chegar aí às pessoas que estão cometendo esse tipo de ato aqui no município. Outro projeto também que eu vou estar protocolando aqui nessa semana tem relação ao turismo e ao fomento ao empreendedorismo, né? A cidade de Farroupilha, eu acredito que ela merece uma maratona para chamar de sua. Então também eu vou estar protocolando aí que seja feita uma meia maratona em nossa cidade, né? Vários municípios ao redor já promovem esse tipo de evento com resultados positivos. Uma meia maratona presente em lei tem efeitos na economia local. São hotéis, lojas, restaurantes beneficiados com o público que participa da competição. A minha proposição estipula que a meia maratona seja realizada na primeira quinzena de dezembro, em alusão ao aniversário do município. Logicamente, se o projeto for sancionado, a Secretaria de Turismo buscará parceria na iniciativa privada para a realização da corrida. O documento, também de minha autoria, também aponta para o Templo de Nossa Senhora de Caravaggio como cenário para a conclusão desta prova.
Tá? Então, são esses 3 projetos, colegas, que eu vou estar colocando aqui na casa nessa semana. Como foi minha fala inicial, eu vim aqui tentar contribuir ao máximo para a nossa cidade nesses 30 dias e eu espero, de alguma maneira, poder estar fazendo isso e colaborando de alguma forma aí com esses projetos, então, com essas proposições que eu vou estar protocolando aqui. E um assunto também que eu gostaria de falar aqui, que arrancou aplauso da minha pessoa no início desse mês, foi o discurso de inauguração do Mercado Vantajão, que inaugurou aqui na nossa cidade e nas margens da RSC 453. Em seu discurso de abertura, a família Andreassa, ela discursou apontando sobre a facilidade de se fazer empreendimentos em Farroupilha. Na ocasião, eles relataram que apresentaram 4 projetos em prefeituras diferentes para construir mercados. E em Farroupilha, eles inauguraram em outubro uma unidade com investimento superior a 25 milhões de reais e 350 empregos, entre diretos e indiretos. E nas outras 3 cidades, não conseguiram sequer colocar nenhum tijolo ainda. Então, essas palavras me orgulham do nosso município. Reduzir burocracia, incentivar negócios, gerar empregos e rendas deve estar sempre entre as prioridades de qualquer governo. Então fica aqui os parabéns aqui à administração por facilitar esse tipo e trazer também esse tipo de empreendedorismo aqui para o nosso município, né? Facilitando. E por fim também, então, convidar aqui todos os colegas, a imprensa e demais comunidade, que amanhã eu gostaria que viessem prestigiar a equipe da Polícia Civil de Farroupilha na sessão desta terça-feira, que entregaremos um voto de congratulações ao delegado Ederson e aos colegas pelo trabalho de investigação ao residencial Alvorada, que foi matéria no programa Global Fantástico no último mês. Então, por hoje era isso, presidente. Espero ter colaborado aí com os colegas e qualquer coisa a gente fica sempre à disposição de todos. Forte abraço. Obrigado, vereador Joel. Agora seria o espaço do Progressista, que abre mão. O Partido Liberal também abre mão. E o PSB vai ser usado, então, pelo vereador Roque. Por favor, vereador. Boa noite a todos. Boa noite, presidente Caleb. Boa noite. Quero te parabenizar pelas excelentes conduções do parlamento aqui, que substitui a doutora vereadora Eleonora. Cumprimentar todos os vereadores e vereadoras, as pessoas que nos assistem aqui do plenário da casa, as pessoas que nos assistem de suas casas. Cumprimentar aqui o Adamate da TV Serra, o nosso amigo Zé Teodoro da Rádio Miriam e demais pessoas da imprensa que se encontram por aqui. Não sei se tem mais alguém. Nós recebemos uma resposta de um pedido de informação, que é o de número 110, que é um pedido de informação assinado por mim, pelo vereador Juliano, vereador Aldir Tofanin, vereador Gilberto do Amarante. Existiam 4 perguntas que foram feitas sobre a obra da rua Pedro Grendene. A primeira era sobre se as obras tinham ou têm projetos geométricos de asfaltamento, drenagem, água, esgoto e mais alguns itens. O segundo ponto é qual o custo total para a execução das obras de alargamento e revitalização. E o terceiro, se existe um cronograma de execução das etapas da obra. E o quarto, qual o custo das intervenções e qual será, se existe projeto de alargamento viário, conforme o projeto 41, e se vai ser indenizado. As respostas foram as seguintes. Quanto aos itens 1, 2 e 3 do ofício de referência, todas as informações estão presentes no portal da transparência desta municipalidade, licitação 6/2022, modalidade de concorrência, podendo essas serem acessados e consultados através do link abaixo. É um link aqui, tem que depois copiar ele, acessar e verificar. Mas a gente já buscou algumas informações disso. O item 4 foi respondido parcialmente. Então, considero que o pedido foi respondido de forma incompleta e assim nos faz fazer mais pedidos de informações. Eu quero pedir
para acho que a Sandra, né, nosso colega que está aí, vou colocar no telão aqui o pedido de informação número 115, que é assinado por mim, pelo vereador Juliano, vereador Gilberto do Amarante e vereador Paulo Teles, sobre a Rua Pedro Grandene também, considerando o projeto 41/2022 que tramita nesta Casa Legislativa e o projeto da Avenida Pedro Grandene, disponibilizado então publicamente através do portal de transparência do município, processo licitatório na modalidade concorrência, número 6/2022, conforme orienta o ofício 200/2022 da SMGG, questiona-se, vereador Juliano, questiona-se, diante da intervenção do Executivo Municipal em isentar a cobrança da contribuição de melhoria dos proprietários beneficiados com a obra de pavimentação da Avenida Pedro Grandene, às custas do erário, qual seria o valor relativo a esse tributo, calculada para cada um dos imóveis? Apresentar metodologia de cálculo. Explicando um pouquinho melhor esse ponto. A Prefeitura Municipal vai isentar a cobrança de contribuição de melhoria dos proprietários. Para haver essa isenção, pressupõe-se que haverá, então, uma melhoria. Se você está isentando da contribuição de melhoria, pressupõe-se que há uma melhoria. E é nesse ponto que nós queremos saber qual é o valor relativo a essa contribuição de melhoria para cada um dos imóveis. E queremos, aqui através do nosso pedido, que seja apresentada uma metodologia de cálculo, que seja calculado. Não vale mandar um link para cá, para nós procurar uma fórmula para fazer o cálculo. Não, quem tem o cálculo é a Prefeitura Municipal, ela tem que nos enviar. Segundo ponto, o valor total da contribuição de melhoria a ser isentado cobriria a totalidade dos custos envolvidos na execução da obra? Se não, qual é o percentual? Então, se esse valor cobrirá a totalidade dos custos envolvidos na execução da obra, né? Você tem uma isenção de contribuição de melhoria e tem uma contribuição de melhoria em tese. Então, quais serão os custos e qual será o percentual? Agora, o pedido de informação número 116, ele versa também no mesmo tema. E o item questionando aqui qual é o número de imóveis diretamente beneficiados pela implantação desta obra, ou seja, que tem testada para a Avenida Pedro Grandene. Então, quantos terrenos serão beneficiados por esta obra que fazem frente, que tem testada para a Avenida Pedro Grandene? Tendo em vista o investimento de recursos públicos estimados pela planilha orçamentária que acompanha o projeto de lei de R$ 11.138.327,13, qual é a valorização imobiliária projetada para cada um destes imóveis? Porque, novamente, né, como haverá a contribuição de melhoria, a isenção da contribuição, qual é o valor que será, então, melhorado nestas propriedades? Qual será o aumento do valor venal de cada um dos imóveis beneficiados com as melhorias desta obra? E, para o item esse último lido, complementa-se com o próximo item que eu vou ler. O Executivo afirma que haverá valorização dos imóveis impactados pela obra. Se isso acontecer, irá mudar a planta de valores para efeito de cálculo de cobrança de impostos. Qual será o percentual de aumento do IPTU de cada um destes imóveis, em função do aumento do valor venal? Obviamente que, se você tem uma planta de valores de um imóvel
E esse imóvel, a partir do momento que ele sofrerá impacto, que a prefeitura alega que vai ter aumento de valor desse imóvel, ele sofrerá uma alteração na sua planta de valores, no seu valor venal. E se sofrerá aumento da planta de valores no valor venal, sofrerá também aumento de IPTU. Então, qual será o percentual? Quantos imóveis deverão ser indenizados para a perfeita execução da obra proposta? Nós temos ali alguns imóveis que irão ser impactados e terão a intervenção. Então, quantos serão indenizados, terá intervenção, e quantos serão indenizados pela obra? Qual o valor estimado para essas indenizações por imóvel? Nós tivemos aqui esses dias uma apresentação em que falavam aqui em torno de um valor, já vou ver aqui, de R$ 2.268.724,32. Nós estamos pedindo que sejam informados por imóvel qual será o valor impactado. E o último item, talvez o que mais vai aqui ter uma relação muito direta com cada proprietário do imóvel, é o seguinte: o Executivo Municipal fará as retificações administrativas das matrículas de todos os imóveis atingidos pelo alargamento viário proposto? Essa informação é de suma importância, uma vez que deverá ser feita a retificação da matrícula, tendo que obrigatoriamente ser contratado topografia para as novas medições. Terá custas de registro de imóveis, além de todo o serviço que deverá ser despendido para tal regularização. Veja bem, quando você tem um terreno, Sutile, você tem um terreno, a prefeitura faz uma intervenção no alargamento viário, você terá que retificar a sua matrícula, porque o seu terreno passará a ter um outro tamanho, não será mais aquele tamanho original, vereador Amarante, será um outro. Para ter um outro tamanho, terá que ter medidas, terá que ter serviços topográficos e terá que ter a retificação de matrícula. E isso tem custo, além de tempo, além de trabalho técnico de topógrafo. Vereadora Clarice, Vossa Excelência, que também é advogada, sabe disso. Então, terão que ser feitos a mesma matrícula, porém retificada. Isso tem um custo relativamente alto para cada morador. A pergunta é, se a prefeitura vai fazer todos esses serviços para os moradores. Então, vejam bem que é um projeto que ainda tem muitas dúvidas, Tem muitas dúvidas. A gente apresentou uma emenda também ao projeto, que deve estar sendo dada entrada na casa, já foi protocolada, e que ela também faz alterações no projeto 41. E esperamos aí essas informações. Só que, vereador Marcelo, precisa o pessoal lá se dedicar um pouquinho e informar tecnicamente as perguntas, para que a gente possa estar seguro da votação. Para nós aqui, que acho que não tem nenhum engenheiro, nenhum arquiteto aqui na nossa composição da Câmara, talvez pareça muito difícil, mas para quem é da área isso aqui é fácil de responder. É muito fácil, a prefeitura tem bons quadros técnicos e que podem ser respondidos facilmente. Então, eram essas as considerações e, obviamente, não podia passar aqui sem citar as eleições, que aconteceram nesse último final de semana. Pela primeira vez na história recente do estado do Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul reelegeu um governador. Foi realmente uma façanha, Nunca, a gente, da nossa geração aqui, reelegeu um governador no estado do Rio Grande do Sul. O Eduardo Leite teve essa façanha de se reeleger, soube administrar bem a sua campanha no segundo turno, acho que conseguiu fazer umas composições que deu a ele essa possibilidade. E mais uma vez, demonstrou que a capacidade de diálogo constrói pontes, e ele conseguiu fazer isso.
Eu acho que, se comparar a forma com que trabalhou a campanha dele e a forma com que trabalhou a campanha do adversário dele, nota-se perfeitamente que houveram construções importantes e que o levou para a eleição no segundo turno. E também, em nível nacional, tivemos a eleição que elegeu o presidente Lula, né? Pela primeira vez na história do Brasil, nós vamos ter aí, pelo menos da história mais recente, né? Nós vamos ter um presidente que volta a exercer o mandato de presidente em eleições livres, democráticas, limpas, seguras, transparentes, e assume, então, pela terceira vez, o comando do país a partir de 1º de janeiro. Quero aqui desejar sorte ao presidente Lula, sorte ao governador Eduardo Leite, e que a gente sempre possa aqui, como disse antes o vereador Davi, de maneira informal, quem ganhou a eleição tem o direito de assumir e governar 4 anos e mostrar o seu trabalho, né, e os seus projetos, e é isso que a gente espera de qualquer governante que seja eleito nesse país, seja para eleição federal, estadual ou municipal. Era isso, senhoras e senhores, muito obrigado. Obrigado, vereador Roque. Seria o momento agora da Rede Sustentabilidade, que abre mão, né? Então, vamos ouvir o republicano Paulo Teles. Por favor, vereador Paulo. Obrigado, presidente. Senhores vereadores, doutora Clarice, nossa imprensa, os servidores da casa, os nossos visitantes, todos bem-vindos. Presidente, eu venho aqui, não quero demorar muito, ver que os companheiros estão tudo meio, uma ressaca danada, pelo menos da minha parte. Meus candidatos quase perderam todos. Futebol também está péssimo, está ruim. Então, gente, mas eu quero dizer que é duro, viu, gente? A eleição, ela traz um desgaste muito grande, não é? Ainda mais a gente que está engateando aí na política, não é? Tem uns companheiros que são mais matreiros, experientes, já sabem, né, passaram por quantas eleições já, então, mas a gente vai se defendendo aí. Mas eu quero dizer, viu, gente, que eu dei uma entrevista ali para a Rádio Espaço, é duro para a gente que perde a eleição, a gente tem as suas convicções, não é? E orar, rezar agora que esses comandantes possam, com sabedoria, administrar bem o nosso Estado e o nosso Brasil. Daqui em diante, que Deus ajude o nosso Brasil, que pelo menos dê uma calmada nesse radicalismo que virou o nosso Brasil, viu, gente? Extrema esquerda, extrema direita, pelo amor de Deus. Não é fácil isso aí, não é? E parece que não tem jeito de dar uma terceira via, enfim, a nível de Brasil. Mas, enfim, gente, é o que nós temos no momento. Mas, presidente Caleb, também quero dar os parabéns da maneira que o presidente conduz os trabalhos aqui, as suas iniciativas. O senhor nos dá uma tranquilidade, uma segurança muito grande aqui, não é? Com sua sabedoria. É um homem do povo, um bom músico, um bom tocador, um artista, né? Então isso ajuda, não é? Obrigado, é um prazer. Mas, gente, uma coisa também, eu andando pela nossa cidade, Farroupilha, sábado de noite, e tu sabe que me chamou muito, eu sou muito saudosista, meio sentimental às vezes, não é? Mas fazer o quê? Cada um tem o seu jeito de ser. Mas uma coisa que eu tenho que reconhecer, gente, eu passando pelo centro de Farroupilha à noite, ali estava muito lindo a nossa Farroupilha. Eu estava com a minha esposa, dei várias voltas pelas ruas, bem iluminada, um espírito natalino. Cara, eu fiquei assim, pelo menos deu uma equilibrada nessa coisa da eleição, de política, a gente fica muito abatido, viu, Tadeu? Vem esse espírito natalino, de família, de fé. Isso aqui nos fortalece, viu, gente, que nós precisamos equilibrar a nossa vida, gente, porque se nós ficar só na questão política, só focada nessas coisas todas aí, cada um tem seu lado, mas nós temos que focar no lado bonito da nossa cidade. Vendo aqui o nosso vereador Joel falar, Farroupilha, gente, é um mistério. Não é que seja um mistério, é Deus abençoando a nossa Farroupilha, não é? As empresas chegando, se colocando, Tadeu. Isso aqui é muito lindo para nós, devemos reconhecer
Deus tem abençoado a nossa Farroupilha, bons administradores, bons prefeitos têm passado pela nossa Farroupilha, e nós estamos onde que nós estamos aqui, graças a Deus. Criar a nossa gurizadinha, os nossos filhos, os nossos netos. Eu tenho dito que eu estou peregrinando nessa cidade há quase 40 anos e não quero ir embora mais de Farroupilha, né, se depender de mim. Então, eu vou fazer de tudo para que essa Farroupilha vença, né? As pessoas sejam alcançadas nas suas necessidades, e é uma alegria para a gente. Mas eu comecei a lembrar, vereador Tadeu, nessa coisa bonita de espírito natalino, de família unida, juntos, gurizadinha contente, feliz. No meu tempo de criança, de guri, pelo menos na campanha, Tadeu, tinha aquela coisa, se enfeitava um pinheirinho de Natal, doutor Marcelo, não podia quebrar uma corrente, não sei se era 7 anos ou 10 anos. A gente enfeitava com alguma coisinha, pouquinha coisa que se tinha recursos no interior, mas aquilo era uma alegria, gente, uma alegria muito grande quando se aproximava Natal. Era a coisa da família, da fé, as igrejas a gente ia para as procissões, ia para a missa, gurizadinha todos juntos. Eu acho que nós podemos, e é muito bom, eu quero aqui reconhecer, leva aqui meu abraço, meu carinho, a nossa administração, nosso prefeito. E eu estava lembrando aqui com o seu Mense, os prefeitos que passaram aqui, a gente fazia um bom tempo que não tinha essa questão aqui dessas luzinhas enfeito de Natal aqui, não é? E aí o Tadeu me ajudou, eu acho que foi no governo entre Pascoal e Barita, um pouco também acho que do Magione, que a rua Rui Barbosa, gente, foi tudo fechada com as luzinhas em cima, tudo, fecharam tudo, né? Eles me ajudaram aqui, porque eu não lembrava de que prefeito que foi. Não é? Então isso, gente, é bacana e é bonito. Eu fiquei muito feliz pela nossa cidade de Farroupilha. E devemos pensar, gente, no grande crescimento da nossa cidade de Farroupilha. Por isso que a gente se encontra, às vezes, numa situação, gente, quando vem mudança, essas coisas todas, dá transtorno, dá descontentamento, mas às vezes precisa. Não vou falar porque meio fica cansativo, eles vão dizer, senta que é melhor. Faz assim, gente, uma ideia desse humilde suplente de vereador, não é? Nós temos um prefeito aí que é um cara que pensa no futuro, um cara que vem, não é, fazendo uma administração boa. Mas assim, gente, nos projetos que lança para a nossa Farroupilha, pode ir projetando, por exemplo, as entradas da nossa Farroupilha, não é, para evitar um desgaste. Temos aqui Papa João 23, também daqui a pouco vai precisar de algumas mudanças ali. Já vai avisando ali os empreendedores, os moradores ali, que mais cedo ou mais tarde vai ter que mexer com a rua também, para não pegar as pessoas assim meio, né, vinha aquela coisa para dar aquela desgaste toda, para não ter aquela desculpa assim, não, mas ninguém sabia, ninguém me avisou e agora me pegaram de surpresa. Então são humildes aqui, ó. Sim. A parte para o vereador Roque. Agora, só para não perder aqui a minha... Ok, daqui a pouco. Então aqui essa minha humilde aqui ideia, me fugiu até a palavra agora. Para que o nosso prefeito, lançando essa coisa para o futuro, porque eu tenho falado, eu quero ser coerente, gente. Eu tenho falado aqui que os prefeitos que passaram, eles tinham ideias boas para o futuro, aumento de Farroupilha. E esse é uma coisa que não tem como nós fugir também, dessas ruas da nossa cidade de Farroupilha. Olha, Pedro Grandene, gente, eu sou bem sincero com vocês aqui. Vou agradar uns e descontentar outros. Mas se o prefeito pensasse em reeleição, ele nem mexia nessa rua Pedro Grandene. Ele pegava esse dinheiro todo aqui está projetado e fazia umas 10, 12 ruas da nossa Farroupilha. Mas ele está pensando lá na frente, está pensando lá no futuro, que a cidade precisa ser mexida nessa parte aí. Então, o que eu vou dizer? Às vezes eu tenho que ter essa ousadia, essa coisa que o administrador ele tem que fazer. Então eu quero ser coerente nessa parte aqui também, que a cidade está crescendo. Esses dias comentamos um pouquinho da habitação também.
E precisa, né? Mas eu queria que levasse o nosso prefeito, lançasse já e fosse avisando-os. Eu sei que olhou meio de atravessado aqui, o Felipe Maior já me olhou, eu acho que mora por perto da rua, Papa João 23 ali, mas que já tem também. Então vai avisando os moradores, ó, gente, daqui 3, 4, 5 anos, o bicho vai pegar para o lado de vocês aí, vamos ter que deixar bonita, mais larga, largar isso aqui, vocês já estão sabendo. Então, nos próximos contratos que vocês vão renovar, vocês já estão sabendo que aqui precisa, que já está no plano diretor, lá, enfim, de quantos anos. Tá certo, gente? Roque, então, vereador Roque. Eu citei o teu nome, foi por isso que eu citei. Não citei teu nome, disse que tem uns companheiros aqui mais experientes, mais matreiro. Matreiro quer dizer aqui, que no gaúcho, Roque, ele é inteligente, ele conhece os atalhos, ele tem sabedoria, ele é experimentado. Esse é o meu sentido, não é? Dos companheiros aqui experientes. E eu estou aprendendo com vocês aqui, com cada um aqui dos companheiros, essa passagem rápida minha aqui. A parte, então. Na verdade, o matreiro é um cara mais vaquiano, é isso, né? Vereador Paulo, é boa essa tua abordagem. E eu queria aproveitar ali, quando fala da Paim Filho, ou melhor, da Papa João 23, e aproveitar que está aqui o Joel, e tu vai ver que é uma questão bem simples de resolver. Mas eu acho que vai ter que ser um pouco meio duro aí na situação. Em cima da rótula da Pena de Moraes com a Papa João 23, tem uma placa que diz que é proibido converter à esquerda caminhões. Mas ninguém respeita, todo mundo converte. E aquilo ali, passando pela Papa João 23, todos os caminhões de carga, não tem rua que aguenta, né? Então, teria que tentar fazer com que eles seguissem e virassem mais adiante, à esquerda, né? E isso também evitaria de destruir aquela rótula sempre. Claro que tem uma situação que ela é mais complexa, que no futuro nós precisamos fazer a perimetral oeste ligando norte-sul, que aí vai tirar esses caminhões da Papa João 23, mas isso é uma questão mais longa, mais difícil. Mas essa poderia ser resolvida mais facilmente. Obrigado, Paulo. A parte, o vereador Juliano. Obrigado pela parte, vereador Paulo. Bom, seguindo o fluxo, então, a Papa João 23, ela tem uma questão bem simples para resolver. A placa também está com alguns problemas, ela não está bem postada, e naquele evento do ciclismo que teve, foi feito o quê? Foi colocada uma seta de indicação, e quem passa lá parece caminhões seguindo aquele sentido. Então é algo bem simples, mas que precisa ser feito para sinalizar melhor. Eu concordo com o vereador Roque. E o que acontece? Primeiro tem que melhorar ali essa parte da sinalização, mas veja bem, é algo bem simples, não é nada complexo. Mas eu concordo contigo, Paulo, a Papa João 23 é uma via importante da nossa cidade e precisamos achar alternativas de ligações, seja para os munícipes, seja como a entrada e saída dos caminhões. Certo? Obrigado pela parte, vereador. Então, presidente, falando a Papa João 23, eu tenho uma rua paralela, quando eu uso muito a saída para as bandas do bairro São José, Carlos Barbosa, é a Paim Filho, uma rua paralela. Eu tenho um atalho ali que daí, né? Então, gente, está ficando muito bonito aquela entrada ali do bairro São José, né? Ali com a entrada das empresas, tem várias empresas aqui, acho que é a pista de caminhada que fizeram ali no bairro São José. Está ficando aquela entrada muito bonita também. Então eu creio que vem coisas boas ali também para frente, perto da Big Fish. Mais um companheiro da Câmara. Uma parte para o vereador Amarante. Vereador Paulo, e aproveitando a estada do Joel, Armando Antonello, nós tínhamos que fazer que os caminhões circulassem ali, né? Naquela avenida, para que tirar um pouquinho o fluxo do centro. Eu sei que não é ainda o ideal, e ali tem um problema, Joel, o retorno, ele não facilita. Então teria que tirar um pouco do canteiro, teria que trabalhar, pensar um pouquinho ali na Armando Antonello. Eu sei que foi feito, devia ter feito antes, não foi. Teria que, porque hoje os caminhões, para fazer o contorno que sobe da Big e contornar na Armando, eles não conseguem. Obrigado, vereador Paulo. Presidente,
Seria isso no momento. Obrigado, presidente. Muito obrigado, vereador Paulo. Estamos encerrando, então, o espaço destinado ao grande expediente. E agora, 18 horas e 40 minutos, passamos ao espaço destinado ao pequeno expediente. E a palavra está com a vereadora Clarice Baú. Obrigada, presidente. Boa noite. Boa noite a todos os colegas vereadores, a nossa imprensa. Em nome do Adamate, estendo a todos que fazem sempre aqui todas as nossas sessões, acompanham. Aqueles que nos assistem em casa e aqueles que estão aqui presencialmente, os funcionários da casa. Só quero falar sobre a questão da Frente Parlamentar de Apoio e Promoção dos Direitos e Políticas Públicas para as Mulheres, que nós, no dia 30 de setembro, fizemos o lançamento da campanha Além do Laço Rosa, na Casa da Cultura, com uma mostra fotográfica de mulheres aqui que representavam a sociedade civil, o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. E hoje, o último dia de outubro, está encerrada, então, essa campanha Além do Laço Rosa, que a gente sabe que é uma campanha, no que faz para chamar a atenção das mulheres para a questão da conscientização, da prevenção e do diagnóstico precoce contra o câncer de mama. E também dizer que nós tivemos todos os dias do mês de outubro palestras. Às vezes, aconteceram 3 palestras por dia. E também tinha lá, então, os alunos das escolas mais próximas da Casa da Cultura, que estavam agendados e participaram de todas as palestras. Então, acho que a Frente Parlamentar, nessa questão das mulheres, está, sim, fazendo e cumprindo com a sua função. Dando sequência a isso, amanhã de manhã, terça-feira, às 9h30, no Colégio Estadual Farroupilha, teremos, então, uma palestra com o delegado, Dr. Ederson Bilhan, e a inspetora de polícia, a Liane Sartori, na função que é muito importante, que foi um pedido dos alunos. Por isso que eu digo que, quando foi instituída a Frente Parlamentar, nós pensamos em criar uma prática de debate e reflexão nessa questão de violência doméstica. E está acontecendo. Já estão nos procurando para que possamos ir até as escolas e esclarecer essas questões da violência, essa questão da denúncia, das medidas protetivas. Então, foi um pedido dos próprios alunos. Então, amanhã eu convido a todos, às 9h30, lá no auditório do Colégio Estadual Farroupilha. Quem quiser nos prestigiar, estaremos muito felizes se vocês forem lá. Então, eu acho que é importante dizer que a nossa Frente Parlamentar de Apoio e Promoção dos Direitos e Políticas Públicas para as Mulheres está dando certo. Já agradecendo todos os membros, que todos contribuíram nesse lançamento da campanha Além do Laço Rosa, e durante todo o mês nós tivemos um colega vereador lá prestigiando e acompanhando os trabalhos na questão das palestras. Muito obrigada, e quem quiser ir amanhã, estão todos convidados. Obrigado, vereadora Clarice. O espaço do pequeno expediente, então, está à disposição do vereador Juliano agora. Senhor presidente, Caleb, colegas vereadores, quero cumprimentar o Leandro Adamate, Zé Teodoro da imprensa, quero cumprimentar o servidor municipal Caleb, o Regis, o seu Menzen, enfim, servidores da casa. Bom, a primeira pauta que eu quero tratar foi relacionado hoje a uma das atividades que desenvolvemos na reunião de Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social, a qual foi um tema que, acolhido no começo deste ano pelo vereador Amarante, nós demos sequência, tivemos a presença da secretária de Educação, presidente do SISMUF e também a presidente do Fórum Municipal de Educação, onde que tratamos de uma meta do Plano Municipal de Educação, na qual fala sobre a valorização do professor nas mudanças de carreira pela formação através da pós-graduação stricto sensus, que é o que é mestrado e doutorado, e na qual está andando bem. E fizemos o pedido, então, que o Executivo, por intermédio da secretária, mande essa legislação até o final do ano para findarmos este assunto. O outro assunto que eu quero tratar é sobre as eleições que ocorreram ontem. Felizmente,
acabou o pleito, né? Estava todo mundo num desgaste mental, psicológico, ninguém mais aguentava, propagandas, debates, enfim. Mas é assim, a democracia ela é cansativa, ela tem muito diálogo, ela toma bastante tempo e é assim que funciona. E nós desejamos sorte, sabedoria e coerência para o presidente da República eleito, Lula, e também para o governador Eduardo Leite. Como o meu colega vereador Roque falou antes, foi uma façanha. O primeiro governador na história que conseguiu a reeleição. Então, o Rio Grande do Sul é um estado diferente, é um estado onde que na sua concepção, na sua formação, sempre foi polarizado. Então, desde a Revolução Farroupilha, ganha muita força lá com a Revolução Federalista, onde que se começa a trabalhar com a própria questão da identidade, da formação do gaúcho, lenço branco, lenço vermelho, maragato, chimango. Então, isso faz parte da história do Rio Grande do Sul, as escolhas. E ontem também, após as apurações, estive com algumas pessoas na frente da prefeitura, naquele ato, enfim, que as pessoas comemoraram a vitória, um ato democrático. Isso faz parte, ganhar faz parte da democracia, perder faz parte da democracia. E, infelizmente, eu tenho que lamentar um fato ocorrido que aconteceu. O seu Mendes estava lá, presenciou, passou um veículo, parou na esquina, no primeiro momento atirou um foguete para o alto e depois, de uma forma perigosa e de uma forma de marginal, de assassino, de bandido, mirou o foguete e acertou nas pessoas que lá estavam. Então, fugiu, não conseguimos pegar a placa, foi feito o boletim de ocorrência, esperamos que nos próximos dias se encontre, se identifique. Não podemos tolerar atos contra a vida das pessoas, seja de qualquer grupo ideológico ou político. Porque não é esse o espírito e não é esse o intuito da democracia. Então, felizmente, 2 pessoas foram atingidas com raspões, foi leve, mas poderia ter sido fatal. Então, isso é digno de repúdio e com veemência, porque não é assim que se faz. Perdeu, vida que segue. Ganhou, vida que segue. Ontem na imprensa falávamos, né, vereador Roque? Acabou as eleições, hoje é o dia de São Pega, todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que levantar. A gente sabe que tem as suas escolhas, tem suas ideologias, seus grupos, mas a vida vai continuar, as pessoas continuam na cidade. E vamos continuar trabalhando aqui na Câmara e tentar fazer cada um dentro das suas pautas, das suas bandeiras, o melhor pela cidade. E estaremos sim tentando trabalhar cada vez mais com coerência e, acima de tudo, pregando pelo respeito às pessoas e não admitindo, tolerando atos de incitação à violência e o ódio. E que o Brasil precisa agora de uma unificação. Não será um processo fácil, mas as pessoas têm que compreender as suas responsabilidades sociais. Não adianta sair, atirar um foguete ou sacar uma arma, que nem uma deputada fez sábado, e amedrontar e ameaçar as pessoas. Democracia é o poder do povo, na escolha, soberano. E é assim que tem que ser. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Juliano. O espaço está aberto para os vereadores. Vereador Joel. Boa noite, presidente. Então, só para falar um pouquinho aqui sobre a Papa João 23, foi bastante citado aqui pelos colegas. A gente já vem trabalhando alguma questão ali, vereador Roque, que falou ali sobre a questão dos caminhões que passam ali na rótula, Amarante também, né? Então a gente vem trabalhando aí a questão para tentar resolver esse problema mesmo. Acredito, eu não sei, o certo ficou a minha passagem de vinda para cá, né? Eu não sei se eu retorno ao departamento ou não, mas a princípio a gente já tinha um projeto em andamento para melhorar a sinalização ali, com placas, a sinalização vertical e também a questão com tachões, porque não é só a questão dos veículos pesados que passam ali irregular, né? Tem a questão, quem vem ali na Paulo Broilo, ali a questão de desce o CNC, o pessoal também não faz a conversão na rótula certa, eles acabam infringindo ali, entrando à esquerda sem fazer o contorno correto. Se ficar parado ali é
é frequente isso, né? Então a gente tem um projeto com tachões ali que fazendo uma delimitação do espaço, né? Então a gente já vem monitorando isso para colocar esses veículos mais pesados também para lá com uma sinalização num primeiro momento, né? Depois disso resta uma fiscalização mais pesada ali no local, né? Se não funcionar assim. E a questão das placas que o Juliano comentou aqui, o vereador Juliano, já foi retirado hoje lá, vereador. Hoje na parte da tarde, já tive a informação que foi retirada essa plaquinha aí, já foi retirada, e dos demais locais também já o pessoal está fazendo o levantamento de onde tem, também para estar fazendo essas retiradas aí, que a princípio era para ser retirado pela organização que colocou, né, mas enfim, não foi retirado, então cabe ao município aí estar fazendo essa retirada e então está sendo feito. No mais era isso, a questão da Papa João 23, também complementando aqui, a gente já esteve trabalhando lá com algumas empresas, até foi colocado um pouquinho mais à frente, próximo à Big Fair, ao Mercado Lázaro, ao restaurante Maioli ali também, e a malharia Marinello também, a gente... E o SESI também, a gente colocou lá um painel informativo com informações de velocidade, né? Onde o veículo que passa acima da velocidade fica um sinal vermelho e se ele passa no limite fica verde. Ele não gera uma infração de trânsito, mas fica aí para uma educação no trânsito do motorista para ele saber que ele está andando acima do limite de velocidade naquela via. Então a gente já está tendo um cuidado aí com a Papa João 23 e dando uma olhadinha naquelas imediações lá para o pessoal ter um pouquinho mais de cuidado. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Joel. Espaço aberto. Muito bem, se nenhum vereador mais quiser fazer uso da palavra, está encerrado o espaço. Vereador Roque. Na verdade, eu quero abordar um tema aqui que eu não lembro se foi falado aqui nesta casa já ou não, mas hoje, ao meio-dia, até almoçando, o vereador Tiago, o vereador Juliano e eu, fomos abordados pelo proprietário de um restaurante. Vou marcar o meu tempo. E é um assunto que andou pela cidade, mas ele acabou que ninguém pegou muito o início, ninguém foi muito atrás disso, que é da Surdo Olimpíadas. A dívida que ficou em restaurantes da cidade com esse evento. E parece que ninguém se apresenta para se responsabilizar por isso. Veja bem que quando foi para divulgar, para colher os louros, todo mundo meio que se apresentava, né, querendo ser o pai da criança, porque estava acontecendo em Farroupilha, estava acontecendo em Caxias, e tinha troféu daqui, medalha dali, o que é bom o evento. Não vamos desconsiderar isso. Mas o fato é que houve consumo na cidade e não houveram os devidos pagamentos de alimentação. Foi o que nos chegou, né? A pessoa relatou que nesse restaurante ficou uma dívida de aproximadamente 170 mil. Não é pouco para um restaurante, né, Felipe? Tu que é da área gastronômica. É difícil de você tirar 170 mil do livre, né? Porque aquilo ali, você foi, né? Entre você ter e não ter, você tem que repor aquela mercadoria que foi consumida. Pelo que se sabe, tinha um comitê, né, geral, tinha uma sede que era Caxias do Sul e a subsede em Farroupilha, envolvendo o governo federal, estadual e municipal. Mas quem ficou com o prejuízo não encontra mais o pai da criança, não encontra mais de quem cobrar esse prejuízo. Então nós precisamos, sob pena desse evento ficar maculado, né, com isto, nós precisamos buscar desemaranhar um pouco essa situação. Quem que é o responsável para pagar essa dívida? Se é o comitê, se esse comitê recebeu verba pública, se essa verba pública foi federal, estadual ou municipal, se foi municipal, quais foram os municípios, e se recebeu, prestou contas para o município de onde foram gastos esses recursos, quais foram as despesas que esses recursos suportaram, ou
se não receberam verba pública? Quem que patrocinou? Quem que, enfim, alguém tem que responder por isso, né? Então eu quero me informar um pouco melhor, até pedir para que fosse apresentado, porque deve ter sido firmado algum tipo de contrato com o restaurante que forneceu a comida. Eu não imagino que foi só no verbal. Deve ter tido minimamente redigido algum documento para isso. Então nós precisamos buscar isso, e eu quero entender um pouco melhor disso, porque na verdade eu acabei não me envolvendo com isso, mas hoje a pessoa nos procurou e se dirigiu a mim, inclusive, pedindo que, pelo amor de Deus, né, desse uma força para tentar buscar saldar esses débitos que tem, ou esses créditos que tem, né, junto a esses consumidores, a esse comitê gestor das Surdo-Olimpíadas. Eu não sei se de repente, Marcelo, o governo municipal, você tem alguma informação, se a prefeitura repassou recursos, se não repassou, se repassou, repassou mediante algumas condições, ou se não repassou, tudo certo. Mas a gente precisa saber, então, de onde vieram os recursos que custearam, se foram recursos insuficientes, ou se foram suficientes e se foram mal geridos. Alguma explicação deve ter no meio desse caminho. Obrigado. Licença, uma parte, sim. A parte, vereador Juliano. Obrigado, vereador Roque, pela parte. Nos chamou a atenção pelo tom que a senhora proprietária do restaurante nos falou, e tínhamos ouvido algumas coisas da rede hoteleira também, mas sabe aquela conversa, aquela de telefone sem fio, um fala, outro fala, e hoje de fato nós ouvimos da boca da proprietária do restaurante e nos preocupou. E aquilo que eu acho que precisa tentar compreender o processo, quem que foi o responsável, para nem que depois se tente achar uma forma via judicial dessa cidadã, dessa contribuinte e de todos os outros que sofreram com problemas que não receberam a prestação do serviço, né? Porque a gente sabe, veio a pandemia, veio os problemas financeiros, para concluir, senhor presidente, e agora mais esse prejuízo. Então, para nós tentarmos de fato ajudar. Obrigado pela parte, vereador Roque. Obrigado, vereador Juliano. Espaço aberto. Vereador Amarante. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores e vereadora. Vereador Roque, esse assunto aí, até eu participei de uma reunião de uma comissão de vereadores ali em Caxias do Sul, do qual trataram muito desse assunto. E lá o que foi colocado muito claro, lá no começo era para ser uma empresa com CNPJ, e aí então esse comitê formado em Caxias do Sul foi formado num CPF, né, que teoricamente até não sei se poderiam, enfim, mas aí formou-se comitê sem fins lucrativos, mas lá atrás era para ser uma empresa que assumiria todo o fazer o evento, né, o acontecimento do evento. Mas nesses casos, o que foi alegado lá? Por que não deu o valor suficiente? Porque o Comitê Olímpico Internacional, do qual promoveu essa Olimpíada, ele fez os contatos dos quais viria um número bem maior de países. Aí o número de países diminuiu. Tá? O custo fixo seria um X, né? Então, se tivesse o número de países, complementaria esse custo, não veio. E depois, além de não vir o número de países do qual estava tratado, também não veio o número de pessoas do quais também tinham combinado, né? Então, tinha lá um tratado, então tudo isso foi diminuindo os valores para complementar o total do gasto que estava estimado. Segundo o que foi citado, daria para cobrir e até sobraria um valor em caixa, se acontecesse conforme o que estava organizado pelo Comitê Olímpico, junto com os municípios aqui da Serra e com este comitê. Como não aconteceu, a dívida está aí, realmente, está sendo negociado, ou estava até o Osmar Terra, era um dos deputados que estava na frente desta negociação junto ao governo federal, para pagar estes valores,
através da representação do Comitê Olímpico aqui no Brasil, né? Uma outra situação estava sendo acertada com o governo do estado, do município do Rio Grande do Sul, através do Pepe Vargas, que eram os 2 deputados da esfera federal e da esfera estadual, dos quais estava tratando aqui a nível estadual, para buscar alternativa para esses recursos, mas ninguém tinha uma expectativa real, tanto com o governo do estado, tanto quanto ao governo federal. Era conversa, era tratativas, mas não tinha afirmação de ninguém para saldar esses valores, que chega ali em torno de 15 milhões o total dessa dívida. É muito dinheiro, tá? Entre hotéis, restaurantes e também quem fez toda a panfletagem, os adesivos, cobriu a Olimpíada a nível também de imprensa. E o que se falou lá, e que é um ponto, talvez, o ponto mais viável de se resolver, seria vender o direito de imagem que foi feito dessa Olimpíada, inclusive para divulgar em nossos municípios o fato, né? A Olimpíada que aconteceu aqui, e vender isso como direito de imagem. Se discutiu, se debateu muito esta questão, mas teria que também pedir direito, esse direito para o Comitê Olímpico, para disponibilizar. Então, estava fazendo essas tratativas todas. Eu não conversei mais com essa comissão, que era a comissão eu não sei, acho que é ali de turismo, de Caxias do Sul. Não conversei mais com eles, mas podemos, de repente, voltar a debater o assunto com eles e ver em que pé ou que situação está essa questão. Que se fosse vender o direito de imagens, era para os próprios municípios da Serra Gaúcha depois trabalhar a divulgação disso, né? E aí estendeu o aporte para esses comerciantes que, de fato, não tinham nada a ver com o negócio. De fato, eles só levaram o prejuízo. Porque, a princípio, o Comitê Olímpico, olha, nós estamos falando de um Comitê Olímpico, pagariam essas contas e do qual não fizeram o aporte, não pagaram, só para terminar, presidente, e ficou realmente... os prefeitos manifestaram toda a sua estratégia, o seu envolvimento, mas a conta ficou, prefeito e outros políticos, mas a conta mesmo ficou com os comerciantes. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Amarante. Vereador Sutili. Nessa época das surdas Olimpíadas, eu estava como presidente do Brasil da Farroupilha. Aí a gente vivenciou o que é a total desorganização desse evento. Tivemos 3 vistorias no estádio para ser usado como jogos-treinos. Aí eu sugeri para o pessoal, mas por que jogos-treinos no estádio e a competição disputada em campos amadores, né, pelo interior de Caxias do Sul? O pessoal veio, fez a primeira vistoria, nos ofereceu em torno de 300 a 400 mil de reforma dentro do estádio, 2 novos vestiários, tudo isso. Daí se mudou, trocou o pessoal que eram os organizadores aqui, que estavam na linha de frente. Veio uma segunda equipe, já propuseram só uma lavagem nas cadeiras e uma pintura. Veio uma terceira equipe desesperada, que não tinha onde jogar, não tinha o que fazer, porque pelo problema da guerra que houve da Rússia e coisa, 33 países desmarcaram para vir, né? Não ia ter recursos para aportar para nós. Aí a gente sugeriu, então, só alguns jogos femininos para não estragar o nosso campo, né? Mas nesse meio tempo eles disseram, não, nós precisaríamos de 2 jogos treinos só, de 2 seleções que estavam aqui. Eu tenho até foto aqui, ó, o Grego, que é o Bambambam lá, que é o presidente do Comitê Olímpico das Surdas Olimpíadas, tem as fotos aqui com a diretoria nossa do Brasil, tudo, acertando como que eles viriam, como que iria ser os jogos. No primeiro dia, estacionou 3 ônibus com 6 seleções para treinar. Cara, seriam só 2 jogos treino no período todo.
Só em um dia já chegou 6 seleções, imagina, virou uma bagunça. Daí eles queriam que nós arranjássemos 3 campos para jogar uma contra outra, eles não, sugeriram, não, nós queremos 6 campos, para não misturar, nós vamos treinar entre nós. E isso foi a total desorganização, fora o que aconteceu aí com a rede hoteleira e de restaurantes e tudo. Só que esse dinheiro não é um dinheiro que ia prover do município ou do estado, isso viria, segundo eles, com as reuniões que a gente se reuniu 3 ou 4 vezes, que seria o dinheiro do Comitê Olímpico, mas com essa diferença de 33 países não tiveram aporte total para bancar com as despesas. É isso. Com certeza. Vereador Roque. Olha, obrigado pela parte. Eu fico, de veras, bastante preocupado, tanto com a fala do vereador Amarante, quanto pela fala do vereador Sutili. O assunto, ele andou e ele está bem familiarizado pelos colegas vereadores, mas demonstra o grau de irresponsabilidade de quem tem um comitê, esse comitê olímpico, enfim, né? Parece que é uma cambada de malandros, né? Porque cá entre nós, né? Se fizeram todas essas encenações, né? Para chegar ali no momento e não sair nada e deixar uma despesa na cidade. Então quer dizer que os caras vieram aqui, enganaram o prefeito, enganaram os secretários, enganaram clubes, né? Isso só em Farroupilha. Você multiplica isso aí para todos. Alguém tem que ter a responsabilidade, ou melhor dizendo, a autoridade de acionar essa gente, se já não foi acionado. E se o vereador Amarante, só para concluir, o vereador Amarante comenta aqui que fizeram um comitê com CPF, uma pessoa física, então, respondeu por tudo isso. O primeiro que o cara não estava nas faculdades mentais adequadas, né? Porque assumir um compromisso desse, né? E segundo que garante um CPF, né? Obrigado pela parte. Obrigado. Isso. Muito bem, obrigado. Espaço aberto. Vereador Marcelo, por favor, do PMDB. Obrigado, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores, imprensa, representada pelo nosso amigo Leandro Adamati, Zé Teodoro, seu Menzen, nossas assessoras, nosso amigo sempre presente também na sessão e pessoas que nos assistem presencialmente de casa. Bom, falar rapidinho 2 assuntos. Comentar, então, que a Ecofar, na sexta-feira, providenciou a limpeza dos lugares que o nosso amigo Juliano e colega Amarante também referenciaram na segunda-feira passada. Então, uma semana hoje. Na sexta-feira, tudo ok. Os lugares, então, até para conferência, mas deu tudo certo. E avançando um pouquinho, falando com o pessoal do meio ambiente, quem sabe, ali adiante, um programa de conscientização do pessoal do interior, na importância, no cuidado da separação do lixo, como tem que ser. E quem sabe, mais adiante, investimentos, parcerias com baias, para avançar também em pontos estratégicos do interior. Então, são notícias boas, mas o mais importante que a Ecofar rapidamente foi lá e fez a limpeza, tinha bastante coisa mesmo e tudo ok. E só para colaborar, então, nas falas do pessoal do Chico e do Amarante também, em relação ao comitê, e concordo contigo, Roque. E avançando nessa parte, falando em relação à nossa cidade de Farroupilha, uma parceria, um contrato de sediar apenas, né? Nada a ver com gestão, organização, era esse comitê justamente que o Chico referenciou bem, talvez a estimativa deles inicial não previu que a pandemia afugentasse tantas delegações e pessoas e isso tudo mais. Mas, enfim, não pode deixar as pessoas, né, Paulo? Restaurantes, rede hoteleira, não só aqui, Caxias e outras cidades, e o valor é muito grande. Então, a gente fica sentido, fica solidário, um evento tão grandioso, pastor Davi, tão importante, de destaque, inclusive, não pode ter esse fechamento assim. Espero que ali adiante, num curto espaço, esse comitê, acredito que deva ter condições de saudar, independente da arrecadação, sei lá como é que foi nessa parte, mas que honrem com o pessoal que fica lesado, e não são importâncias pequenas, né? Então, realmente, ficamos solidários e sensibilizados também, e nós, como município, também como subsede, assim dizendo,
não temos, então, nem gerência, nem na organização com nada em relação ao comitê gestor responsável pelo evento. Tá bem? Muito obrigado. A parte... Opa. Vai lá, colega Amarante. A parte do vereador Amarante. Para ajudar, colaborar, este evento era para ser realizado aliás, os governos, tanto do Rio de Janeiro quanto federal, queriam que a realização fosse feita no Rio de Janeiro. E lá para o Rio de Janeiro, né, Chico, teria um aporte financeiro muito bom. Quando veio para a Serra Gaúcha, se tirou-se esse aporte por parte do governo federal. Isso foi o que a gente buscou de informação. Então, o Rio de Janeiro ganharia um aporte, que isso é meio injusto, mas como este evento já estava tratado e definido que seria aqui na Serra Gaúcha, segundo o comitê, não quis mudar para o Rio de Janeiro, manteve na Serra Gaúcha, mas nós não tivemos o aporte financeiro no qual seria estendido para o Rio de Janeiro. Só para deixar claro. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, Marcelo. Terminou? Não, tem um tempo. Tem, então. Tudo bem, colega. A parte é o vereador Juliano. Tendo tempo ali, tudo ok. Obrigado pela parte, Marcelo. Bom, quero te cumprimentar e que bom que a Ecofar foi lá e fez essa limpeza, né? É aquilo que eu disse, é algo simples, mas que tem um impacto direto naquela comunidade, principalmente na escola. Porque quando eu soube, eu fiquei abismado. Eu disse, não é possível. Passa uma vez e ainda depois mistura. Então, literalmente, aquilo que acaba acontecendo? Tu aprende uma coisa, tu ensina as crianças a separar o lixo e depois, na hora da execução, acabava misturando. E, claro, não só a questão da estética do local, mas a questão da saúde pública também. Então, que bom que a Ecofar fez a limpeza. Isso aí. Essas respostas rápidas que a gente precisa, não é para o Juliano, é para a cidade. Certo? Obrigado pela parte, vereador Marcelo. Obrigado. Espaço aberto no pequeno expediente. Muito bem. Se nenhum vereador quiser mais fazer uso da palavra, está encerrado o espaço do pequeno expediente. São 19h12. Espaço de comunicação importante por 2 minutos. Algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Vereador Amarante. Informar, presidente Caleb, na próxima semana nós vamos estar reunindo-nos com a RGE, empresa de cabeamento, executivo, do qual eles deram um retorno, pastor Davi, dos pontos dos quais nós tínhamos marcado, que são vários na cidade. Então, claro que esse efeito deveria já de ter tomado pela própria RGE, as próprias empresas fornecedoras de serviço de cabeamento, deveriam de fazer já e dar a continuidade na execução desses pontos verificado, checado, levantado com a RGE, até o Diogo da iluminação pública acompanhou junto, mas, pelo que eu vejo, não fizeram nada. Então, não executaram e nós vamos nos reunirmos, até a própria sugestão da RGE, para nós fazer, então, definir uma data do qual vão executar nesses pontos. E claro, né, vereador Marcelo, de repente vamos estar tratando também daquela lei da qual nós já falamos aqui nessa casa, para ver se ela é possível ser feita, quando virá para essa casa, então, para a gente tornar-se isso mais rigoroso na questão da execução. Que, veja bem, a RGE já fez todas as identificações, encaminhou os pedidos de conserto, né, conforme manda a tratativa com a ANEEL, mas as empresas não se manifestaram até agora em executar. Mandou lá os 3 ofícios, conforme determina, tudo certinho, só não foi feita a execução. Muito obrigado. Obrigado, vereador Amarante. Espaço de comunicação importante, mais algum vereador? Se nenhum vereador quiser fazer uso da palavra, está encerrado o espaço de comunicação importante. Espaço do presidente não será utilizado. Encaminhamento de proposições.
As comissões de Legislação, Justiça, Redação, Finanças, Orçamento e Contas Públicas, a emenda substitutiva número 02/2022, ao projeto de lei do Executivo número 41/2022. As comissões de Legislação, Justiça e Redação, Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar, o projeto de lei do Executivo número 65/2022. Gostaria de agradecer a presença do seu Menzen, do seu Regis. Temos também na plateia hoje o Caleb. Seu nome é muito bonito, viu, colega? Zé Teodoro, obrigado pela presença. Da Mate também. Queremos também desejar ao Rosinelli, técnico de som, uma pronta recuperação do seu filho. E também agradecer ao pessoal da casa, porque as pessoas não têm ideia de como dá trabalho fazer isso, né, Duílios? Quanta coisa tem por trás de uma sessão. Então, agradecer tanto às nossas assessoras, quanto ao pessoal da casa, seu Rose, seu Geraldo também, a todo mundo. Questão de ordem, Amarante. Questão de ordem, vereador Amarante. Presidente, eu quero então retirar a emenda do projeto 41, a emenda 1 do projeto 41. Peço para que a casa retire essa emenda. Muito obrigado. Ok, muito obrigado. Nada mais a ser tratado nessa sessão, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Obrigado e boa noite a todos. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.